Esse quadro se chama Doutor Responde. É um quadro onde eu pego as questões que vocês mandam para mim nas redes sociais, seja lá YouTube, Instagram, TikTok, e eu vou tentar responder algumas delas. Então, se você tem alguma dúvida, manda para a gente nessas plataformas que eu sempre estou aí para responder. A primeira pergunta é da Cris. A Cris pergunta: estou diariamente diminuindo o glúten após sofrer com prisão de ventre, alergias na pele e estufamento abdominal. Qual tipo de exame recomenda fazer para eu descobrir o meu diagnóstico? Na verdade, com relação ao glúten, a gente tem três tipos de problema. A gente tem alergia ao glúten, a gente tem intolerância ao glúten e a gente tem a doença celíaca. Então, se você tem, por exemplo, problemas de pele com relação ao glúten, se você tem espirro, tem coriza quando você come glúten, a suspeita seria uma alergia ao glúten. Então, você deveria fazer exames direcionados a isso, direcionados à alergia. E aí pode ser exames de sangue ou exames na pele, o médico alergista vai fazer. Agora, se o teu sintoma é um sintoma abdominal, tipo inchaço ou diarreia ou intestino preso ou até alguns outros sintomas diferentes aí que as pessoas podem ter, a gente precisa fazer exames para doença celíaca, e aí são exames de sangue que o médico gastroenterologista vai pedir para você, são específicos para doença celíaca. A importância aqui é o seguinte: eu vejo que você já está reduzindo a ingesta de glúten. O ideal é fazer esses exames antes de você tirar o glúten, porque se você tira o glúten, talvez esses exames venham negativo e aí você nunca vai saber se você tem a doença celíaca. Digamos que você fez o exame e o exame deu negativo, aí você não tem a doença celíaca e aí sim você pode ter uma certa intolerância. Me parece aqui pelo teu quadro que você tem algum problema com glúten realmente, e se o exame der negativo, se você reduzir realmente a ingesta de glúten, a tendência é você ter uma saúde digestiva melhor. Próxima pergunta do Bruno: doutor, na colonoscopia, assim que o médico entra com o aparelho e o paciente tem doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, já é nítido a doença ali ou ainda é necessário uma biópsia? Em geral, Bruno, sempre é necessário uma biópsia, principalmente no início, quando você não tem ainda um diagnóstico firmado. Existem doenças que se assemelham tanto à doença de Crohn quanto à retocolite. Às vezes colites infecciosas, colites isquêmicas podem ter o mesmo aspecto na colonoscopia, então a biópsia vai nos ajudar e bastante. Então, normalmente, para o diagnóstico é necessária a biópsia também. Possuo Crohn, posso tomar suplementação como creatina, multivitamínico e whey protein? É a dúvida do Adolfo. Sim, Adolfo, você pode fazer uso, sim, não existe um problema em você usar esse tipo de suplementação, mas é sempre importante você questionar se você pode usar determinadas medicações quando você tem esse tipo de doença. A gente sabe que, por exemplo, anti-inflamatórios são medicações que podem levar o paciente a entrar em crise na doença de Crohn, então você está certo. Sempre que você tiver dúvida, pergunte se você pode ou não usar determinadas medicações. Doutor, eu descobri ontem que estou com essa doença, ela está falando sobre doença de Crohn, e estou muito triste porque eu tenho depressão também. Bom, Luciana, realmente é muito triste quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença que a gente nunca ouviu falar, né? Muitas vezes, a maioria das pessoas, quando eu falo sobre doença de Crohn a primeira vez, elas nunca ouviram falar sobre essa doença. E aí, quando elas vão procurar na internet sobre a doença, elas ficam muito angustiadas, né? Elas começam a ver algumas fotos, algumas coisas. Eu costumo dizer, Luciana, que a doença de Crohn existe uma doença de Crohn para cada um. Então você não pode nunca se comparar a outras pessoas. Existem doenças que são mais leves, existem doenças que são mais intensas, existem doenças que só acometem o intestino grosso, outras o intestino delgado, outras no estômago, e cada uma vai ter uma manifestação diferente. O que eu posso te falar? Hoje a doença de Crohn é uma doença que a gente consegue um excelente controle com as medicações que a gente tem hoje, inclusive medicações pelo SUS. Então, assim, hoje em dia, com um bom controle, com um bom acompanhamento, a tendência é você não ter nenhum problema relacionado à doença de Crohn. Então, sinto pelo teu diagnóstico, mas eu garanto para você que você pode ter uma vida muito tranquila, mesmo tendo a doença de Crohn. Bom dia, doutor. Estou com metaplasia intestinal no estômago. Fale um pouco sobre isso, se realmente corro risco de câncer no estômago. Essa aqui, com certeza, foi no Google, né? Então, geralmente, quando vem esse laudo, esse diagnóstico de metaplasia intestinal, que é um diagnóstico feito por uma biópsia, ou seja, essa paciente ela fez
uma endoscopia e o médico, durante a endoscopia, coletou biópsias e na biópsia veio esse diagnóstico de metaplasia intestinal. Bom, na verdade o que ocorre é o seguinte, a metaplasia intestinal pode sim evoluir para câncer, mas ela não evolui na imensa maioria das vezes. Normalmente o que se tem na metaplasia é o seguinte, existem passos. Eu costumo comparar como se fosse um degrau. Existe a metaplasia completa, que seria o primeiro degrau. A incompleta, depois vem a displasia de baixo grau, a displasia de alto grau e o quinto degrau é a neoplasia. O paciente nunca vai do primeiro degrau para o quinto, ele sempre vai evoluir nesse degrau a degrau. E é por isso que o mais importante em quem tem metaplasia intestinal é fazer um acompanhamento constante. Você vai precisar sempre fazer endoscopia digestiva alta para que a gente veja em que degrau você está. Normalmente a pessoa fica estacionada quando a gente tira o fator que levou a isso, geralmente o H. pylori. Então normalmente o paciente fica estacionado. É difícil que essa metaplasia desapareça, mas também é difícil que ela avance se a gente resolve a causa da metaplasia, principalmente o H. pylori. Então, se você fizer um acompanhamento adequado, você não vai evoluir para câncer. Porque se você estiver ali no terceiro ou no quarto degrau, na endoscopia a gente consegue retirar aquela área que estava com problema e aquela área, consequentemente, não vai se transformar em câncer. Doutor, qual a conduta para diverticulite? Bom, na verdade, a diverticulite é um processo agudo, né? A diverticulite é quando a pessoa tem divertículos no intestino e um desses divertículos inflama, geralmente por uma perfuração. Então, normalmente, a pessoa vai ter uma dor forte do lado esquerdo do abdômen, ela pode ter febre, ela pode ter algum comprometimento intestinal, mas ela deve ir ao pronto-socorro. Esse diagnóstico é feito geralmente com um exame de imagem, principalmente uma tomografia, e a conduta seria usar antibióticos e, às vezes, de acordo com o grau da diverticulite, pode até ser indicado cirurgia nos casos mais graves. Mas, em geral, são casos leves que você vai precisar usar antibiótico por um tempo. Se você tiver alguma dúvida sobre gastroenterologia, endoscopia, sobre saúde digestiva, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer respondê-lo. Se você não me segue nas redes sociais para sempre receber conteúdos nesse sentido.